Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Grande é o Senhor, exaltado e engrandecido é só o Senhor. Eu quero declarar que essa igreja é do Senhor Jesus. Quero exaltar e engrandecer o nome do Senhor, declarar que a minha vida, a sua vida é do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso e soberano sobre as nossas vidas. Coloca, Senhor Jesus, anjos do Senhor sobre as portas dessa igreja, no nome de Jesus. Acampa, Deus, anjos do Senhor sobre a tua igreja, Pai. Vai cancelando tudo aquilo que não provém do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha nos revestir, nos guardar, Pai. Vai de encontro à vida dos nossos que não estão aqui nessa noite. Que o Senhor visite o teu povo nessa hora, Deus. E já cancela, Espírito Santo de Deus, toda potestade maligna contra as nossas vidas. Nesse momento, em nome de Jesus. Toma direção, Senhor, e faça conforme a tua vontade, em nome de Jesus, Pai. Declaramos que somos necessitados do Senhor. Declaramos que queremos, Pai, o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Nos submetemos ao teu querer e à tua vontade. Estamos aqui submissos a ti, ó Pai. Deus dos exércitos, aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor, Santo de Israel. A casa é do Senhor, Deus, seja feito conforme a tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos erros e faça o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não para não, igreja, continua, porque o Senhor está fazendo a obra. Sim, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui conforme o teu querer. Pode ir quebrando, Senhor, todas as barreiras, pode ir arrebentando todos os cadeados. Aramandarabasuriandalabasetes. Jeremandaraia, suribicandarabasúbia. Remandarabasuriandalabasérbias. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor dos exércitos. Ah, Jesus querido. Quebra, Senhor, as barreiras. Em nome de Jesus, toda potestade maligna perca as forças agora, no nome do Senhor Jesus. Declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Entra, Senhor, nessas vidas e liberta, Senhor. Faz o teu mover sobrenatural. Oh, Deus querido, dependemos do Senhor, sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pode trazer, Senhor, o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. E nós recebemos da parte do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É noite de cura, igreja. É noite de libertação. Talvez você não viu ainda com os olhos espirituais, mas o Senhor nessa noite, Ele já moveu. Ele já libertou, Ele já quebrou barreiras, Ele já repreendeu o laço do passarinheiro. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Senhor dos exércitos. Oh, Jesus. É o fogo do Senhor sobre a tua igreja, Pai. Aleluia. Permita que o Espírito Santo de Deus entre na sua vida. Permita. Deixa ele entrar e deixa ele fazer o mover dele. Se você não permitir, não tem como. Mas se você deixar, o Senhor, ele entra e faz de nós um vaso novo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Satanás é derrotado no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Completa a obra, Senhor Jesus. Completa a obra, Senhor. Nós estamos aqui à disposição do Senhor, seja feito o teu querer. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Liberta, Espírito Santo. Traz renovo e restauração da parte do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ah, Santo de Israel. Nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Se você deixar, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar. E ele vai fazer o sobrenatural sobre a sua vida. Se você deixar, ele vai curar, ele vai libertar, ele vai trazer renovo. Se você convidar para o Senhor entrar, se você falar para ele agora, no nome do Senhor Jesus, eu estou falando na autoridade do Senhor. Vá de encontro à minha casa agora, Senhor, e muda a história naquele lugar.
Você veio aqui essa noite pedindo um socorro do Senhor, e o Senhor, Ele está entrando com a providência agora. Não é porque você merece, mas porque Ele é santo, porque Ele é misericordioso. Entra naquele lar, Senhor Jesus, entra naquela casa, Senhor, e faz o sobrenatural do Senhor. Nós estamos aqui em unidade pedindo ao Senhor. Muda a história, Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Vocês não estão entendendo nada, né? Tem gente que não está entendendo nada, mas é um mover espiritual, é libertação, é cura, no nome do Senhor Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor, pela tua presença. Até o final do culto, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida ainda. Aleluia, Jesus. Teve gente que veio aqui hoje que não era para estar aqui, mas o Senhor trouxe. O Senhor falou, eu trago porque é meu. Eu trago porque eu vou fazer mover. Eu trago porque eu vou mudar a história. Eu trago porque eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Oh, Jesus querido, obrigada, Pai. Você não sabe como você veio parar aqui. Deixa eu te dar um recado. O Espírito Santo de Deus te trouxe. Ele te trouxe. Porque existem situações na sua vida que serão resolvidas pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Queridos, nós fazemos aquilo que Deus manda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Oh, Deus lindo, maravilhoso. Oh, Jesus maravilhoso. O Senhor é bom demais. Obrigada, Senhor, pelo mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Não se surpreenda, viu? Se Deus afastar pessoas da sua vida. Preocupa não. O Senhor, Ele vê coisa que nós não vemos, Ele escuta coisa que nós não escutamos e Ele sabe de coisas que nós não sabemos. Deus hoje, Ele está cortando laços de influências, de amizades malignas. Você pediu e o Senhor entrou com providência na causa. Não se preocupe. Deus está no controle. Não preocupa não. E se a pessoa afastar da sua vida, não vai atrás não. Deixa Deus fazer a obra. E não pergunta nem por quê. Só permita. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Amém. Os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. Então ele está falando, ele está escrevendo isso aqui. Que no livro anterior que ele escreveu, Evangelho de Lucas, sobre Jesus Cristo, ele estava falando aquilo que Jesus fez. E aqui nesse livro de Atos, ele continua escrevendo o que aconteceu depois da morte e ascensão do Espírito de Jesus aos céus e a descida do Espírito Santo de Deus. E nós vamos parar nesses 2 versículos aqui, porque hoje nós vamos falar sobre escolhidos. Hoje nós vamos falar sobre chamado. E é interessante porque quando eu vi as oportunidades aqui, o irmão Arthur falou sobre chamado. E às vezes você não está entendendo por que você veio aqui hoje. Deus te chamou. Existem chamados e existem escolhidos. E hoje nós vamos falar sobre os escolhidos. E aí você me pergunta, mas existe diferença entre chamado e escolhido? Existe. Todos nós fomos feitos e chamados para uma grande obra. Nós fomos feitos para adorar.
para exaltar o nome do Senhor Jesus e para cumprir o ID, que é levar o evangelho a toda criatura da face da terra. Mas existe uma diferença entre os chamados e os escolhidos. Os escolhidos não têm escolha. Não tem escolha de ser escolhido. Mas ele tem escolha se ele vai cumprir o chamado pelo qual ele foi escolhido para fazer. E aí, nós precisamos nos posicionar diante disso. A Bíblia, ela traz para nós essa diferença entre chamados e escolhidos. Às vezes a pessoa pensa que não faz diferença, mas tem diferença. A Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos são os... Por quê? Porque poucos respondem com fé e poucos exercem aquilo que o Senhor os chamou para fazer. Então, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque Deus visita nosso coração e sabe da nossa disponibilidade. Então, Ele sabe, se Ele me entregar uma missão, se eu vou cumprir ou não. Ele sabe, Ele conhece, Ele tem ciência de cada um de nós. Aí nós vemos mais à frente, Lucas 12, 48. A quem muito é dado, muito será escolhido, né? Mais para frente, Efésios capítulo 4, do 11 ao 13. A uns separou para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, e aí segue. Quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu assim, ó, quando Jesus terminou de dar instruções aos apóstolos que ele escolheu. Então, Jesus, ele escolhe pessoas para uma chamada, para um chamado. Jesus, ele escolhe quem ele vai entregar uma missão. Essa questão de ser escolhido não tem nada a ver com salvação. Porque a pessoa pergunta assim, então só quem é escolhido que vai ser salvo? Não. Inclusive, pode ter escolhidos que fracassam no propósito, que não cumpre aquilo que é chamado para fazer e perde a salvação. Porque o Senhor Jesus, ele fez todos nós para sermos salvos. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. O homem vai para o inferno de atrevido, é porque ele quer ir. O Senhor não fez ninguém e destinou, esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui não vai. Não, nós estamos falando de um Deus que é amor. Nós estamos falando de um Deus que é misericórdia, que apesar de ser justo, ele não nos produziu, ele não nos fez para nos enviar à condenação. Só que nós temos que saber se nós estamos dispostos a fazer aquilo pelo qual nós fomos chamados. Olha só, Judas foi um dos 12. A palavra diz que os apóstolos foram escolhidos por Jesus. Judas andou com Jesus e com certeza ele tinha um grande chamado, um propósito de Deus muito grande sobre a vida dele, mas ele decidiu não cumprir o chamado. Ele decidiu não fazer aquilo que ele foi escolhido para exercer. E se nós formos analisar os autos da Bíblia, a gente vai perceber, de tudo aquilo que é direcionado para nós na palavra, que Judas, ele não conquistou a salvação, mas ele foi um escolhido. Outro escolhido, Sansão. Ele foi escolhido antes de ser formado no ventre da sua mãe. E ele teve a ajuda de pessoas para o auxiliar diante do propósito pelo qual ele foi chamado por Deus. Ele já nasceu com um destino programado só porque ele preferiu não cumprir o chamado. Ele preferiu as suas escolhas da carne. Ele preferiu não renunciar a si mesmo em prol daquilo que ele foi chamado para fazer. Então foi uma questão de decisão. Ele foi chamado, ele foi escolhido, mas ele decidiu não cumprir o chamado. E aí, quando nós vamos olhando mais para dentro da palavra, nós vemos e ouvimos muitas vezes pessoas falar: escolhido não tem escolha. De fato, não tem escolha. Mas é como eu disse, não tem escolha de ter sido escolhido para o chamado, mas tem escolha de exercer ou não o ministério. E aí nós vamos olhando aqui mais, porque o Senhor Jesus, ele nos deu o livre-arbítrio.
E por que Jesus deu esse livre-arbítrio para nós? Porque Ele queria e quer que as pessoas o adorem em verdade e em espírito. O Senhor Jesus, Ele não nos quer por medo, Ele não nos quer por pressão, Ele não nos quer por obrigação, Ele nos quer por amor. Porque o que Ele fez por nós na cruz não foi por obrigação, Ele fez por amor a cada um de nós. Então o Senhor, Ele não me chama, Ele não te chama, Ele não nos escolhe pelo fato de nós temermos a Ele. Nós temos que ter temor do Senhor, mas Ele nos chama por amor. Então Ele quer que nós o sirvamos em verdade e em espírito. Nós não somos obrigados. Você não tem que sair da sua casa e vir para a igreja porque você é obrigado a estar aqui. Porque alguém te pressionou para que você viesse. Não, você tem que vir porque você tem amor pelo Senhor Jesus. Porque você quer morar com Ele na eternidade. Porque você decidiu se dispor de você para servir a Deus, porque você decidiu renunciar às coisas do mundo para alcançar o reino, porque você decidiu deixar aquelas amizades, porque você decidiu abandonar os seus desejos, as suas escolhas, a sua carne, em busca de algo maior que é o reino. Por isso que nós não pressionamos as pessoas a servir ao Senhor Jesus, porque vai ser em vão. Nós precisamos decidir dentro de nós o que nós queremos. Nós temos o direito à escolha. Jesus nos deu esse direito de escolha. Só que vai ter um preço. A nossa escolha aqui, ela vai ter um preço no final. Aonde é que você quer passar a sua eternidade? É na glória com o Senhor ou é no lago do fogo? Não tem outro caminho. Não tem no meio termo, sabe? Ou você sobe ou você desce. É a palavra de Deus. E nós precisamos fazer essa escolha hoje. Por amor e por decisão. Deus, Ele conhece tanto o nosso íntimo, que quando Ele chama cada um de nós, Ele já tem certeza se nós vamos cumprir ou não o chamado. Ele já sabe, eu vou levantar o obreiro, obreira, fulano, para essa função. Talvez o pastor, os pastores, a liderança, a gente não sabe se a pessoa vai cumprir o chamado. A gente acha, a gente pensa, a gente ora, a gente tem uma direção. Mas Deus, Ele sabe em quem Ele pode confiar. Ele sabe com qual de nós Ele pode contar. Ele sabe para quem Ele pode entregar uma função que aquela pessoa vai exercer com excelência, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele tem esse conhecimento, porque é uma questão de decisão. E aí, ninguém é chamado para ser treva, ninguém é chamado para ser pedra de tropeço, porque a gente vê dentro da igreja, na rua, na família, a gente sempre vê pessoas nesse perfil. Mas ninguém foi chamado para semear discórdia, quando você lê a palavra, não. Ninguém foi chamado para contendas, para guerras, para desonra, para adultério, para vício. O Senhor não fez nenhum ser humano para se perder em vícios. O Senhor não nos fez para isso. Deus, Ele não chamou ninguém para distorcer a palavra do Senhor, para servir o diabo, não. O Senhor, Ele nos chamou para ser verdadeiros adoradores do Senhor e para fazer uma grande obra para que o reino do Senhor avance. Ele nos chamou para ser representantes de Jesus aqui na terra. Quando nós lemos sobre a morte de Jesus, a Bíblia não diz que Jesus morreu por alguns. A Bíblia diz que Jesus morreu para que todos pudessem alcançar a salvação. Então não existe preferidos do Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, mas existem os chamados e os escolhidos, que são aqueles a quem o Senhor pode contar. E Deus sabe, e quem somos nós nessa hora? Eu e você. Nós somos aqueles a quem o Senhor Jesus pode contar para que o reino avance. Nós somos aqueles a quem o Senhor Jesus pode contar para que o evangelho seja propagado, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado. Quem somos nós? Porque fazer aquilo que é errado não é chamado, queridos. É escolha individual.
Ninguém nasceu no vício. Ninguém nasceu fazendo as coisas erradas. Foram adquiridos com as próprias mãos. Se você for analisar, as pessoas pegam lutas com as próprias mãos. São situações em que nós nos metemos. Não é o Senhor que nos escolheu para isso. Se você for analisar todas as dificuldades que eu e você passamos na vida, a gente vai ver que nós temos o dedinho ali que nós colocamos. É claro que existem situações que nós passamos por provas, como Jó passou. Mas nós estamos falando de chamado, nós estamos falando de escolhidos. A Bíblia diz para nós o seguinte: resista ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir os pratos, as ofertas, as tentações que o inimigo tem para nós, que ele planta para nós. Só que tem gente que não quer fugir, né? Tem gente que, pelo contrário, quer ser amigo do cão, quer andar em parceria, quer fazer tudo aquilo que o inimigo gosta, para as coisas ficar do jeito que o diabo gosta. Se você for olhar, a gente vê isso. Os escolhidos, eles se rendem a Deus. Eles se submetem à vontade de Deus. Eles obedecem. Eles fazem aquilo que é a vontade de Deus. Isso é ser escolhido, renunciando a si mesmo e cumprindo o propósito e o chamado que Deus coloca na nossa vida, independente da dificuldade, da situação ou de todas as provas que nós passamos. A pessoa, quando ela é escolhida para um grande propósito do Senhor, ela cumpre esse propósito. Independente da dificuldade que ela passa, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. Jesus fez isso, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Os escolhidos, queridos, só para você ver se você se identifica com escolhido, com chamado ou com amigo do cão. Que é isso, pastora, dentro da igreja? Uai, uai. A gente precisa refletir sobre isso. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber, nós temos que ter essa autoavaliação em nós mesmos. Nós precisamos saber quem somos. Os escolhidos, eles são atacados, perseguidos, caluniados, açoitados, traídos, abandonados por pessoas, acusados. E não é porque estão fazendo coisa errada e estão colhendo, não. Isso é injustamente. Injustamente. Agora, se você fez alguma coisa, aí você não, né, coitadinho, não é inocente, não. Só que esses chamados que são atacados e perseguidos, eles não param. Eles perseveram. Eles continuam fazendo aquilo que tem que ser feito. Está jogando pedra e eles continuam fazendo. Está levantando falso e eles continuam fazendo. Eles não param, porque eles foram chamados para uma grande obra e eles decidiram fazer, fortalecidos no Senhor que os chamou. Quanto mais perseguido, quanto mais atacado, quanto mais caluniado, mais forte fica no Senhor. É uma força sobrenatural que vem sobre a vida daqueles que são chamados pelo Senhor, sobre aqueles que são escolhidos para exercer o ministério conforme a vontade do Pai. Estevão não parou. Ele foi apedrejado injustamente, ele foi caluniado, mentiram sobre ele, mas ele não parou. Ele continuou. Paulo não parou. Jeremias não parou. Elias não parou, Eliseu não parou, Ezequiel não parou, eles não pararam. Jonas tentou, mas não parou. E você vai parar? Você vai parar? Pastora, se levantaram contra mim. Deixa levantar, continue, não pare. Pastora, falaram mal da minha vida. Não pare, continue. Senhor, pastor, mas armaram um laço contra mim. Não pare, continua. Persevera no Senhor. Você precisa decidir. Eu vou fazer no nome do Senhor Jesus. Seja fortalecido no Senhor. E às vezes você fala, mas é difícil. Continua. Persevera. Não para. É cada coisa, igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que eu escuto sobre mim.
que até eu fico impressionada. Eu falo, meu Deus, mas eu fiz isso. Tanta coisa que chega. Pastor, eu fiquei sabendo que a senhora falou isso. Eu fiquei sabendo que você fez isso. E às vezes eu não fiz. Ou se eu fiz, não foi do jeito que a pessoa falou que eu fiz. Aí eu fico triste, fico chateada. Às vezes eu choro, oro. Mas o que me conforta é saber que Deus vê todas as coisas, mas eu não paro. Por isso não, eu sou fortalecida no Senhor. Eu decidi que eu não vou parar. A gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. Essas estratégias não podem parar o nosso chamado, porque nós fomos escolhidos por um propósito do Senhor nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele conta conosco. O Senhor, Ele conta com você. O Senhor, Ele te chamou e Ele colocou um ministério nas tuas mãos. Ele colocou a unção do Senhor sobre a sua vida. Ele conta com você. E por que você não está fazendo? Vai parar por quê, igreja? Não pare. Persevera no nome do Senhor Jesus. Não para. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, no nome do Senhor Jesus, não para, igreja. É necessário que o reino avance. É necessário que vidas sejam alcançadas. É necessário que os cativeiros sejam arrebentados para a glória do nome do Senhor Jesus. E é nós que vamos fazer. É o Espírito Santo de Deus através da nossa vida. O Senhor, Ele chamou você. Ele nos chamou. Nós somos a igreja. É necessário que o reino avance no nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele está contando conosco. O Senhor não chamou ninguém para ser treva. Ele chamou para ser luz. Ele chamou para fazer a diferença na vida de pessoas. Ele te chamou para ser a diferença na sua casa. Ele te chamou para ser a diferença no seu trabalho. Ele te chamou para ser a diferença na rua, no meio dos teus. É para você chegar no meio dos familiares, para testemunhar para a glória do nome do Senhor Jesus, o mover do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua. Deixa eu te contar um segredo. Jesus conta conosco. Às vezes a gente fala assim, se levantaram contra mim, falaram contra mim. Tem doença, tem enfermidade, tem financeiro. Queridos, quando eu penso isso, meu coração dói. Jesus estava lá na cruz, Ele não parou. Estava doendo, igreja, Ele não parou. Ele foi caluniado, Ele não parou. Ele foi açoitado, Ele teve as mãos perfuradas por causa de mim, por causa de você, por amor a mim, a você. Ele não parou. Ele poderia ter parado, mas Ele não parou. Para que eu e você pudéssemos alcançar a graça. E por que nós não vamos fazer? Eu acho muito pequeno quando uma pessoa fala, eu não vou para a igreja mais porque falaram mal de mim. É muito pouco isso. Não vou mais. Grande coisa, como se diz um pastor aí, grande coisa. Jesus podia ter parado naquela cruz. Ele podia ter falado, deixa esse povo perecer. Mas Ele não parou, Ele não parou. Eu não posso parar, você não pode parar. Nós temos que seguir, nós precisamos continuar. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que tem uma dificuldade na minha vida, todas as vezes que eu passo por alguma situação, igreja, eu não compartilho com a igreja, mas a gente que é pastor, a gente é muito caluniado. A gente sabe que pessoas falam mal da gente pelas costas, a gente sabe que pessoas inventam mentiras no nome da gente. Todas as vezes que eu passo por uma situação dessa, sabe o que eu sinto? Vontade de continuar. Eu falo, agora que eu vou fazer mesmo. Agora que eu vou mesmo, eu não paro. Porque o Senhor me chamou e eu vou fazer, porque Jesus não desceu da cruz. Ele falou, eu vou morrer, para que cada um possa alcançar a salvação. Você não pode parar. O Senhor coloca um ministério na tua mão, coloca um chamado na sua mão. Alguém olha para você de cara feia, você, pá, não vou cantar mais. O povo olhou feio para mim. Não vou orar mais não, não vou no círculo de oração, não vou na rede de mulher. A gente tem que desconfiar. O sofrimento de Jesus foi muito maior. Aí que você tem que prosseguir. Agora que eu vou mesmo.
E vou no Senhor Jesus, vou no Senhor dos exércitos. Eu escutei um testemunho esses dias. Pastor, alguém falou mal de mim, se levantou, falou isso, aquilo outro. Eu estou pensando em parar de ser crente. Eu falei, você nunca foi. Porque se você deixar de ser crente porque alguém falou de você, você nunca foi crente. Você nunca amou Jesus. Porque se você tivesse amado Jesus de verdade, tem nada que te tira da igreja. Só você mesmo. Você sabe quem é que para seu ministério? Você. Só você que para seu ministério. Nem o diabo dá conta de te parar. Se você falar que eu sou servo do Senhor, alicerçado no Senhor, nem ele te para. Porque o Senhor é mais. Deixa eu dar um alerta aqui para nós na igreja. Sabe aquele fofoqueiro que chega até você para falar mal dos outros? Aquele linguarudo? Ele nunca conta a verdade, ele sempre aumenta. E ele nunca fala as coisas do jeito que é. Ele distorce para ficar do jeito que o diabo gosta. Está sendo vaso de Satanás e você está dando atenção para o diabo. Não empresta seu ouvido para Satanás, não. No nome do Senhor Jesus Cristo. Já viu massa de pão? Quando você coloca o fermento, ela dobra de tamanho. O fofoqueiro, o mentiroso, o linguarudo é desse jeito. O trem é desse tamanhozinho, ele aumenta para ficar do jeito que o diabo gosta. A gente precisa ficar atento com isso, é a estratégia do inimigo. É claro que a gente não vai botar tudo na conta do diabo, porque ele não merece crédito. Mas ele tem as estratégias dele para trabalhar no meio dos crentes. Toda vez que tiver uma guerra, que se levantar um gigante diante de você, nós precisamos fazer igual Davi. Se revestir do Senhor e ir para frente. Avança no Senhor Jesus. Sozinho nós não damos conta, mas nós nunca estamos sozinhos. Porque o Senhor, Ele é conosco. É cada coisa que acontece com os escolhidos do Senhor, igreja, não é brinquedo não. Mas não para. Prega com vontade de ouvir. Louva com o coração ferido. Ora gemendo com o coração sangrando. Mas não para. Avança no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você pensar em parar, eu quero que você guarde isso aqui na sua cabeça, no nome de Jesus, assim como eu guardei na minha. Toda vez que vier uma dificuldade diante de você e tentar te parar, você lembra que Jesus estava lá na cruz por causa de você e ele não parou. Ele poderia ter parado, mas ele não parou. Ele poderia ter descido daquela cruz, ele não precisava passar por aquela situação, mas ele passou por amor de você. Toda vez que eu estou passando por alguma situação, eu falo, a dor de Jesus é maior do que a minha. O sofrimento de Jesus foi maior do que o meu. A situação que Jesus passou foi maior do que a minha. Ele é Deus. Ele se despiu da sua glória, desceu no meio de nós para pagar um preço que não era necessário que ele pagasse, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. Eu quero que você vá embora para sua casa hoje no nome do Senhor Jesus, pensando, eu sou chamado, eu sou escolhido, e eu vou cumprir o propósito do Senhor na minha vida, no nome do Senhor Jesus. E nada vai me parar, porque eu sou sustentado no Senhor. Quem me dirige é o Senhor. É Ele que está no controle da minha vida. E todos aqueles que tentarem entrar na sua frente para parar o ministério do Senhor Jesus, você só coloca nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe o que Ele faz. O que tiver que ser feito para que Deus, para que seja cumprido o propósito do Senhor nas nossas vidas, Ele vai fazer. Permaneça firme no propósito. Deus é conosco, igreja, amém? Vamos fazer um acordo? Não pare, só continue no nome de Jesus. Persevere, vamos até o fim, porque Jesus foi até o fim. Eu quero que você ir no seu cantinho. O pastor vai colocar um louvor. No seu cantinho, você vai fechar o olho. Porque Deus sabe as dificuldades que você já passou, as lutas que você passou, eu não sei. Mas Deus sabe. Mas eu quero dizer que você é chamado, escolhido pelo Senhor. Você não foi só chamado, você foi escolhido. Tem um ministério para ser exercido. Tem uma grande obra para ser feita através da sua vida. O pastor vai colocar um louvor. Você vai fechar seus olhos, você vai ouvir, você vai meditar na letra desse louvor. E depois, no final, nós vamos orar.
Porque eu sei que hoje o Senhor vai levantar muitos servos que estavam adormecidos. Muitos que não tinham entendido o chamado. Muitos que foram escolhidos e estavam achando que não era escolhido do Senhor, mas é escolhido do Senhor. Não para. Persevere no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cada um. Tudo que passou te desanimou, as pedradas, as feridas, tribulações da vida, tanta dor. Se feriu, se machucou, quase parou, mas existe alguém que ama além e até aqui te sustenta. Lembra quantas vezes te disseram não? Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão? Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou, derramou uma unção que despedaça todo jugo e dor. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou. Quando todos te disseram não, com sua forte mão te levantou. Obrigada, Jesus. Lembra quantas vezes te disseram não? Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão? Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou, derramou uma unção que despedaça todo jugo e dor. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou. Quando todos te disseram não, com sua forte mão te Aleluia, Jesus. Não dependa das pessoas achar que você é bom. Não dependa das pessoas para olhar para o seu ministério e ver que você é capaz de exercer algo. Não dependa das pessoas achar que você tem potencial para alguma coisa. Quem te escolheu foi o Senhor Jesus. Ele que te capacita. É Ele que te reveste. É Ele que te enche da unção. A palavra do Senhor diz para nós que nós somos sim chamados e escolhidos do Senhor, mas nós ficamos precisando de apoio de pessoas sobre o nosso chamado. Nós ficamos querendo receber de pessoas que nós somos qualificados. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos preparar, mas é o Senhor que nos chama. Quem te deu o chamado, quem derramou unção sobre você, foi o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos depender de pessoas para exercer aquilo que o Senhor colocou na nossa vida. Nós precisamos do Senhor Jesus para direcionar nossos passos. Amém, queridos? Coloque-se de pé no nome de Jesus e nós vamos orar agora e pedir ao Senhor
Senhor que Ele entra com providência na sua vida. Nós vamos chamar o Senhor nessa hora e pedir para Ele, toma direção, que o Senhor venha renovar cada um de nós, os servos do Senhor, aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos pelo Senhor para uma grande obra. Queridos, nós precisamos exercer o ministério no nome do Senhor Jesus. Não deixa guardado não, porque o Senhor Ele vai voltar e Ele vai perguntar, cadê os talentos que Ele colocou nas suas mãos? Ele vai te perguntar, cadê as almas que eu coloquei para que você ganhasse para mim, para o reino? O Senhor Ele vai dizer para você o que você fez com o dom que eu coloquei nas suas mãos, o que você fez com o dom de louvor que eu entreguei para você. Quantas vidas você louvou, quantas pessoas você falou do amor de Jesus Cristo. O Senhor Ele vai te perguntar e Ele colocou nas tuas mãos, igreja, aleluia. O Senhor nessa hora Ele fala comigo forte aqui nessa noite. Eu levantei pessoas, tem chamados que estão paralisados, tem pessoas que estão paradas sem exercer o dom qual eu chamei, aleluia, Jesus. Mas o Senhor nessa noite Ele te chama e Ele te dá a oportunidade de exercer aquilo pelo qual você foi chamado. Senhor querido e amado, Senhor dos exércitos, nós estamos aqui, Espírito Santo de Deus, toda a tua igreja, todo o teu povo. Nós sabemos que somos chamados e escolhidos pelo Senhor, e nós sabemos que o Senhor colocou sobre cada um de nós uma unção especial, e nós queremos exercer aquilo que o Senhor colocou para que nós façamos na nossa vida, que seja dentro da nossa casa, que seja no nosso trabalho, que seja na rua, que seja na igreja. Nós queremos exercer aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Deus, nos ajuda, Senhor Jesus. Desperta o teu povo, aqueles que estão paralisados, aqueles que estão com barreiras, aqueles que estão enfraquecidos. Deus, usa o teu povo no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, Santo de Israel. Traz um renovo, Senhor, uma restauração sobre Deus. Aleluia, Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Aleluia, Jesus. Renovo, restauração e cura da parte do Senhor em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sexta-feira, queridos. Sexta-feira é culto de oração. Sexta-feira é culto para que o Senhor venha fazer cura, libertação, restauração e renovo. E você tem liberdade para exaltar e engrandecer o nome do Senhor e chamar aquele que é digno de toda honra, de toda exaltação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que você que exerce o seu ministério, você que cumpre o chamado, você que faz a vontade do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você que nada te para a não ser você mesmo. Você só não exerce o ministério se você mesmo se limitar, porque o Senhor Ele já te deu ousadia. A palavra diz que o Senhor nos deu espírito de ousadia. O Senhor, Ele nos deu autoridade no nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos usa como instrumento. Nós precisamos estar com a nossa vida em santidade e exercer o ministério conforme a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Oh, aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo mover. Deus fez o sobrenatural. Deus, Ele moveu. Deus, Ele moveu. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele tem movido. Às vezes, a gente pensa que não aconteceu nada. Você vai ver. Você vai ver o mover de Deus. Você vai ver as barreiras que foram quebradas. Você vai ver os cadeados que foram abertos, as obras que foram desfeitas, as contendas, as discórdias. Você vai ver as correntes arrebentadas. Você vai ver aquela situação que parecia que não tinha jeito, mas o Espírito Santo de Deus entrou e fez o mover.
Quando você ver a situação acontecendo diante dos seus olhos, você vai saber que é o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio dos teus. Amém, Jesus. Deus tem nos honrado, irmãos. Deus tem nos guiado, nos direcionado. Para isso basta nós nos posicionarmos como servos dele. Amém? Vamos para casa, né? A vontade é de ficar aqui, continuar orando, continuar sentindo essa presença maravilhosa. Vamos para casa em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por este momento, Pai, por este mover, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos aqui reunidos, Pai, como família, como filhos do Senhor, como membros do corpo de Cristo, Pai. Pai, obrigado por nós podermos ser ministrados pela Tua palavra, guiados, direcionados pela Tua palavra, Senhor. Pai, agora nos ensina a praticar aquilo que foi ministrado a cada um de nós. Coloque em nós, Senhor, o nosso coração, o desejo de mudança, Pai, o desejo de sermos transformados, lapidados pela Tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais vivermos em união, viver como servos do Senhor, viver como um pequeno Cristo, Pai. Pai, nos fortalece e nos enche cada vez mais da presença do Senhor. Pai, eu quero te pedir que em nome do Senhor Jesus, Pai, cada lar aqui representado agora seja visitado, Pai. Pai, que a presença do Senhor seja real na vida de cada um desses irmãos, Pai. Pai, aqueles que não estão aqui, Pai, aqueles que não puderam vir, que o Senhor os alcance, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, vai de encontro, Pai, necessidade de cada um, Pai. Vai, Senhor, trazendo transformação, trazendo, Pai, harmonia, trazendo refrigério, Pai, dando direção a cada um deles, Senhor. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar sobre nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando os crentes digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.